vocês, e nós pensamos muito, né, em relação ao que na verdade a gente ia abordar hoje. Tem tanta coisa interessante, tanta coisa importante, que faz parte do escopo, tanto do curso, né, que ele é promovido, ele é desenvolvido pelo Instituto, que é Neuropsicopedagogia. Então, nós pincelamos algumas coisas importantes, né, e principalmente da matemática, que envolve tanto uma estrutura, né, um arcabouço, uma circuitaria neuropsicológica tão importante para ser difundido, para ser explicado, e para ser, na verdade, entendido e compartilhado, para a gente ajudar o desenvolvimento dessas crianças, desde, né, lá do princípio, que são anteriores que são os preditores, no desenvolvimento, e também no desenvolvimento no processo acadêmico, né, envolvendo essa área. Então, meu nome é Andréa Carla Machado, né, para quem me conhece, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, e enveredei aí para a área da educação especial, né, fiz o mestrado e doutorado em educação especial, e os pós-docs eu fiz em psicologia, e o outro na educação, no qual a gente está terminando, a gente está fazendo um instrumento de matemática para crianças pequenas até 6 anos de idade, né? Então, a gente tem muito material, e muito material sendo realizado agora, né? Então, vão ser lançados com outros pesquisadores e com outros professores. Então a gente tem uma rede de importância aí relacionada aos estudos da cognição numérica, tá? A respeito das medidas individualizadas relacionadas ao ensino da matemática, tá? E antes disso, a gente vai conversar um pouco, eu vou compartilhar alguns slides com vocês, para ficar didático, para ficar mais, acho que mais, né, substancial, para vocês entenderem, anotem o que vocês puderem, né? E também, depois, no final, eu abro para perguntas ou qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, fiquem à vontade para formular perguntas ou mesmo colocações aí no final, que depois, talvez, as professoras vão conduzir, tá bom? As perguntas. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Agora, eu não vejo mais a carinha de vocês. Eu só vejo meus slides. Então, por meio, né, da promoção do Instituto de Psicologia, agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês a respeito dessa temática tão importante, que são medidas individualizadas, e como que a gente, na verdade, um monitoramento, uma conduta de medição, né, de mensuração para o ensino da matemática, tá? Lógico que a gente não vai ter o objetivo de esgotar as possibilidades, mesmo porque a gente nem tem um tempo para isso, né? Na verdade, como a professora Karina falou, um workshop, a gente vai dar alguns subsídios importantes para que vocês entendam do que pode ser feito aí nessa área, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é medidas individualizadas para o ensino da matemática. Então, como que a gente pode fazer? Então, eu trouxe alguns direcionamentos para vocês. Esses logos que estão ao lado, né, são nos quais eu faço parte dos grupos de pesquisa, tá? Então, esse daqui é o que tem esse bebezinho aqui, a gente chama BB, né, que é um grupo de pesquisa que é coordenado pelo professor Paulo e pelo professor João Dalpiscar e o professor Paulo da Unesp, no qual a gente tem vários colaboradores e vários pesquisadores relacionados à cognição numérica em bebês. Então, a gente estuda bebês não verbais, tá? Então, são bebês mesmo de 3, 4, 6 meses, 9 meses, tá? Bastante interessante. O GEDAN, que é um grupo de pesquisa que está surgindo agora, né, que também é relacionado
a ansiedade matemática, tem uns estudos na literatura falando sobre, né, e também a questão da descalculia, né, que é o transtorno da matemática aí, relacionado à disfunção, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai falar um pouco hoje de uma área tão, na verdade, tão, ela é, na verdade, ame ou a odeia, né? Ou a odeie. Na verdade, a matemática, ela causa um estranhamento, na verdade, para quem ensina, né? Então, assim, na verdade, as pessoas têm uma certa, elas olham com a matemática um certo, um certo medo, na verdade, né, mas isso e aí as pessoas acabam, isso principalmente na Pedago, né, então eu falo, as pessoas falam assim, eu vou, sempre uma vertente que você acaba tendo que fazer, porque é um conteúdo, né, é um processo que tem que ser ensinado, porém sempre há uma preferência para uma outra área, né, e a matemática acaba sendo aí uma área que precisa de um investimento maior, né, porque ela é tão rica, tão importante, e tem funções cognitivas tão importantes para serem estudadas e para serem entendidas nessa rede de colaboração dessa rede neural, tá? Então, a matemática, ela é importante para a gente entender que algumas habilidades, né, cognitivas para a aprendizagem da matemática são extremamente importantes, e relacionado a isso, a gente tem um escopo muito grande, né, de uns anos para cá, relacionados com a numerosidade, né, então, são as relações importantes que, anteriores a essa numerosidade, a gente tem alguns preditores que são essenciais, né, para o desenvolvimento aí da matemática. E isso vai auxiliar, quando a gente entende tudo isso, ele auxilia no entendimento tanto desses componentes, né, do ensino, quanto a própria precisão da organização, porque aí a gente entende a ordem e a complexidade de como isso vai ser ensinado, né? Como há uma ordem e uma complexidade no ensino do sistema alfabético, também há uma ordem e uma complexidade de ensino relacionado ao sistema numérico, tá? Então, a gente vai falar um pouco isso para vocês hoje. A história da matemática, para quem não conhece, ela é muito, muito interessante. Tem um livro do professor Luné, que é relacionado à história da matemática. Depois eu mostro para vocês aqui. Ele está aqui do meu lado, não vai dar para eu pegar agora, mas eu pego para mostrar a capinha para vocês. Ele é muito interessante, é uma leitura muito, muito fluida, tá? Muito gostosa da gente ler, contando um pouco da história da matemática e relacionado também à importância do conjunto da onde que surge, né? Então, desde o sistema decimal, né, que foi feito pelos egípcios, e aí depois eles foram disseminados, os indianos que inventaram a base 10, né, e depois foi disseminado pelos árabes, né, por isso que é o sistema arábico, e aí chegou até a Europa, e são os algarismos arábicos que nós conhecemos hoje, que é o de 0 a 9, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é representado pelo sistema arábico que a gente conhece. Depois, no século XX, né, dei um salto aí, mas no século XX tem muitos estudos relacionados à lógica, né, em relação ao sistema numérico. Lógico que corroborou muito, né, para as pesquisas sobre o numeramento e a importância de algumas de aquisições numéricas, né. Porém, nesse século, né, a partir dos anos 90 para cá, nós temos estudos extremamente importantes, né, robustos, relacionados ao censo numérico, né, que são estudos que, na verdade, vai mostrar
é uma contribuição, né, em relação a essa questão do sistema numérico, que o sistema numérico, ele é a capacidade de representar e manipular magnitudes, né, então essa relação de magnitude, ela vem muitas vezes antes do conhecimento dos próprios números, é por isso que a gente estuda, né, a questão dessa cognição numérica em bebês, né, então tem estudos de 92, estudos de 95, que são feitos com bebês, que tem essa relação já desse senso numérico, tá? Lógico, tudo muito bem controlado, mas é muito interessante essa área. E também a questão das regras, né, que na verdade a lógica é uma regra por excelência, pensando na matemática, mas hoje só a lógica, ela não se complementa, ela não se completa para o entendimento do mecanismo que é envolvido quando a gente faz um raciocínio relacionado, por exemplo, com a aritmética, que a gente vai ver hoje, que é uma competência, na verdade, uma habilidade que a gente vai ver, que é a contagem, tá? Então, esses estudos, eles mostram, e tem a gente coloca essa comparação aqui para vocês, para a gente entender o quanto que é importante essa circuitaria e essas funções neuropsicológicas que estão envolvidas, né, esses elementos que estão envolvidos no entendimento da matemática, e também a questão relacionada à educação matemática. Então, a gente tem aqui a contribuição da psicologia cognitiva, desses estudos que eu estou comentando com vocês, né, que são praticamente recentes, envolvendo a memória de trabalho, né, então são funções executivas e funções cognitivas importantes, né, a habilidade de todas as funções executivas, a habilidade verbal, habilidades visoespaciais são extremamente importantes para a conduta e para o manejo, para o entendimento desses elementos da matemática. Na educação matemática, olha só, eu coloquei esses dois, né, esse slide, e esse slide ele é explicativo, mostrando que essas relações são importantes a gente entender, porque nessas habilidades, né, do desenvolvimento, da educação matemática, por exemplo, da representação numérica, da habilidade procedimental, que é, né, a habilidade de você fazer contas, as operações aritméticas, o entendimento conceitual, né, do número e de conceitos mesmo de magnitude, de grandeza, relacionado a geometria e tudo mais, e o conhecimento de fatos numéricos, nesses elementos estão envolvidos toda um escopo, né, cognitivo e importante relacionado, contributivo aí da psicologia cognitiva, desses estudos que vem caminhando, tá? Então, e nessa vertente, como a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar um pouco a respeito das medidas individualizadas e o quanto elas são importantes, a gente tem uma área bastante forte, que é a educação especial, no qual há, na literatura, né, nós temos práticas baseadas em evidências relacionadas à educação especial, que elas contemplam também a educação, né, então elas contemplam, a gente estende isso para o alunado, né, para a questão da sala de aula também, né, que são práticas baseadas em evidência. E o profissional, né, que trabalha com aprendizagem, ele precisa entender esse mecanismo, ele precisa entender essa área, o funcionamento dessas abordagens vai ser muito importante para ele poder fazer orientações, para ele poder entender o próprio desenvolvimento acadêmico daquela criança que ele pode estar atendendo, ele pode estar trabalhando, tá? Então, a gente tem algumas práticas baseadas em evidências que são bastante difundidas na educação especial e muito importantes, tá? Então, por exemplo, nós temos as estratégias baseadas no currículo, nós temos as instruções diretas e diferenciadas, que até eu coloquei em negrito, que é justamente para enfatizar para vocês que
dentro do desenvolvimento, né, de quando uma criança apresenta alguma dificuldade no desenvolvimento em relação, aqui no caso, na área que a gente está falando hoje, de matemática, é importante que se ofereça a ela instruções diferenciadas para o esgotamento de possibilidades, né, para essa professora poder entender o que pode estar acontecendo com essa criança. Porque esse esgotamento de possibilidades que você oferece, ele vai ser importante porque você vai ter uma condição de levantamento, né, não só no coletivo, mas você pode dar uma instrução mais direcionada para aquela criança e você consegue visualizar e observar quais possíveis dificuldades ela pode estar apresentando, né? Então, aqui nós temos algumas práticas que são baseadas em evidência. Por que são baseadas em evidência? Porque é um grupo de informações, né? É um conjunto de práticas que foram testadas e foram conduzidas, elas tiveram uma organização na sua condução metodológica, e são as práticas que são mais em evidências, as que dão mais suporte e robustez para os resultados, né? Então, elas têm uma efetividade, né, maior em relação a outras. A gente também pode levar em consideração a avaliação formativa e o monitoramento, né? Então, é um monitoramento que a gente chama de, a gente vai medindo essas informações, e aí, para um determinado período, a gente consegue fazer o levantamento se aquela criança realmente, ela avançou ou não naquilo que foi ensinado. Então, essa também é uma conduta que a gente chama, dentro do monitoramento, as medidas individualizadas, elas fazem parte, tá? A gente tem que fazer medidas, senão a gente não vai saber o porquê que a criança está avançando, a gente não vai ter um parâmetro no que essa criança, ela pode estar avançando, tá bom? Se é somente aquilo que você está ensinando, ou tem outras variáveis que vão estar influenciando na aprendizagem dela. Isso é muito importante. O profissional que trabalha com aprendizagem, ele tem que entender isso, né? Então, ele tem que entender dessas informações que chegam, na verdade, muito dinâmica, né, na aprendizagem. E eu falo na sala de aula porque ela é um ambiente onde o profissional que trabalha com aprendizagem, ele vai ter que ter uma rede de colaboração. Mesmo que ele atenda essa criança individualmente, ele vai ter que ter uma rede de colaboração, ele vai ter que ter uma colaboração com a escola para poder entender os mecanismos que estão sendo realizados na escola, e aí, conjuntamente, poder ajudar essa criança no desenvolvimento dela, aqui no caso da matemática, tá bom? Coloco aqui para vocês alguns artigos, tá? Então, a gente tem alguns artigos, eles são em inglês, né, relacionados à efetividade da importância de alguns elementos. Então, a gente tem alguns programas que são efetivos para uma matemática elementar. Então, esse aqui é um estudo de meta-análise, tá? Então, são estudos de estudos, então, eles mostram os estudos que deram certo, que são efetivos, que são programas fechados, né, com começo, meio e fim, são programas que dão certo para a matemática elementar, né, que estão os primeiros anos aí do ensino, tá? Aqui, no caso, no Brasil, nosso ensino fundamental. O desenvolvimento de conceitos básicos, eles são importantes para a elaboração e do entendimento da matemática. Então, olha só, tem alguns preditores, por exemplo, como a linguagem, né, e do entendimento desses conceitos, vão estar extremamente ligados ao entendimento da matemática, tá? Então, por isso que a gente falou anteriormente que a lógica, ela é nata, né? Então, fazer essa lógica de grande e pequeno, né? De critérios e propriedades, grande e pequeno, entre o tamanho, a forma e a posição, né? Entre o que
o que é grosso, o que é fino, o que é áspero e o que é liso. Então, esses entendimentos de conceito, eles são preditivos aí para o desenvolvimento depois da matemática, tá? Tem também esses outros exemplos, né, que eu trouxe aqui para vocês, e todos eles são baseados em evidência, e aqui, esse primeiro aqui, são instruções relacionadas, são práticas relacionadas à importância da instrução. Então, como eu falei anteriormente para vocês, que a instrução diferenciada, ela é uma prática baseada em evidência, né? Então, quando você tem uma sistematicidade na aprendizagem, no ensino para essa criança, consequentemente, ela vai ter um resultado mais robusto, né? E aí, nesses preditores que a gente vai acabar falando hoje, tem um estudo, né, que relacionado a essa conduta aqui, que foi, os autores, eles pegaram 5 competências relacionadas, né, à questão numérica, nos anos iniciais, principalmente na pré-escola, de crianças 5, 6 anos, e aí eles fizeram uma relação que essas 5 competências numéricas, que é a subutização, a contagem, a comparação de magnitude, a estimativa e as operações matemáticas, tá? Elas são preditivas para 4 domínios importantes que vão ser primordiais para o ensino da matemática de crianças no início das séries iniciais de 6, 7 anos. Então, esses preditores aqui, essas competências, vão ser muito importantes para o desenvolvimento de cálculo processual, de recuperação de fatos numéricos, de enunciado de problema, né, de que os problemas relacionados à resolução de problema, e as competências relacionadas ao tempo, né, que aí entra o relógio e tudo mais. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco de contagem, porque ele vai estar envolvido um elemento muito importante, que é a numerosidade, que é o número, né, que é a contagem. E aí a gente tem uma ordem desse ensino. Por isso que são medidas individualizadas e o ensino da matemática. Então, a gente tem uma ordem para cada habilidade e para a criança entender e ela seguir nessas competências, ela vai ter aí a gente vai ter uma ordem de ensino, e essa complexidade, ela vai avançando conforme essa criança vai se desenvolvendo, tanto na série como na idade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí da contagem, tá bom? Olha só, quando a gente fala de contagem, a gente vai estar falando, eu pontuei aí a aritmética, tá? Então, por isso que a gente vai falar da contagem, mas, antes disso, é importante a gente entender que, para o que a gente ensina, a gente também tem que entender o como ensinar, né? Então, esse como ensinar, eu coloquei para vocês 3 slides que vão dar, na verdade, uma substância para vocês entenderem o que pode estar envolvido, o que deve estar envolvido quando você ensina, não só a matemática, mas qualquer tipo de conteúdo, né? De qualquer área que você for ensinar, tá? Então, olha só, a matemática, ela vai estar, a aritmética, ela vai estar relacionada à contagem de propriedade, à compreensão de ordem numérica e o valor posicional. Agora, hoje aqui nesse workshop, a gente só vai falar de contagem com propriedade, tá? Porque eu vou falar para vocês que nós temos 5 princípios relacionados à contagem de propriedade, tá? Então, um dos primeiros é a primeira dezena, né? Então, a gente vai estar organizando na primeira dezena, tá? Mas na primeira dezena, depois nós temos a decomposição numérica e o valor posicional, tá? Então, a gente vai estar desmembrando aí para vocês a contagem numérica, tá bom? Antes da gente entrar, é interessante a gente
saber o como que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente tem um como, a gente tem que também, tem que saber que a criança tem que ter um interesse, né? E para isso a gente tem que despertar o interesse. E tem uma ordem de ensino, que é muito importante para quem para quem vai ensinar, né, ou para quem vai desenvolver a aprendizagem relacionada a essa área especificamente, a gente tem que entender que tem uma ordem de ensino. Então, as coisas têm uma ordem, né? Elas têm pressupostos. Não dá para a gente queimar etapa, não dá para a gente pedir para uma criança necessariamente aquilo que no momento não lhe foi ensinado, não lhe foi oferecido de uma forma sistemática para que ela pudesse fazer um fechamento de informações e daí depreender e conseguir realizar aquilo que foi pedido, tá? Então é muito importante que a gente saiba isso. Para a gente entender que tem um como, um interesse importante e essa ordem, a gente tem no como, a gente também tem uma ordem. Então, tem alguns estudos relacionados à matemática que são, né, do final do século XX, do começo do século XXI, que são a concretude. Então, nós temos o ensino pelo concreto, o pictórico, né, que é a representação e a abstração. Aqui vão ter um modelo muito importante difundido a partir dos anos 90, que é o modelo do triplo código, tá? A gente não vai especificar aqui, mas depois quem tiver interesse, que são estudos realizados pelo Cohen, né, pelo professor Derraine e Cohen, e eles têm uma vasta literatura relacionada ao triplo código, tá? Mas a importância da gente entender o porquê que isso a gente consegue entender o porquê que isso, ela tem uma sequência, o como que a gente ensina, né? Então, devido a esses estudos, a esse principal modelo aí da cognição numérica estudado nos últimos anos, tá? Nós temos um interesse também que deve ser levado em consideração para despertar, na verdade, o interesse relacionado à motivação para a criança da matemática, né? Porque em alguns momentos esses elementos, eles não são intrínsecos, né? Você tem que organizar, você tem que planejar para que você direcione uma motivação para a criança naquilo que você está ensinando, principalmente da matemática, né? Está envolvido também a oralidade, a importância da lógica desse profissional, né? O aprimoramento também, porque você tem que, na verdade, sustentar uma atenção dessa criança em relação à aprendizagem, né? E você também vai desenvolver esses elementos. E o professor, né, quando a gente vai dar orientação para o professor, e é importante o professor saber que ele conduz, né, esse conhecimento, ele de uma forma linear. Na verdade, ele é um instrumento que vai organizar a criança ao entendimento aí. E os materiais montessorianos, né, na verdade, multissensorial, os materiais multissensoriais são extremamente ricos para o desenvolvimento desses mecanismos que são preditivos, né, que começam desde de tenra idade para o ensino aí depois futuro da matemática, tá? E olha só, a ordem de ensino, né? Então, a ordem de ensino, por exemplo, da contagem, né? Que é a matemática base, a gente já está falando que a contagem, ela é um preditor, lembra naquele outro slide? Ou a matemática, ela é um preditor, desculpa, a contagem, ela é um preditor para outras competências que vão ser desenvolvidas com mais complexidade nos anos iniciais aí da escolarização, tá? Então, a gente tem uma ordem de ensino, e o que eu vou mostrar hoje para vocês, né, está relacionado a isso. Então, quando a gente trabalha dentro da contagem, né, dentro da primeira dezena,
né, a gente tem uma ordem que é aí a primeira. Então, nessa primeira dezena, nós temos 5 princípios, né, que é a contagem estável, que é a correspondência 1 a 1, a abstração de conjunto, a irrelevância da ordem e a cardinalidade, né? Então, só a gente recapitulando. A contagem estável é o que auxilia o entendimento sobre o de 1 a 10, é o conceito, tá? É o contar em sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, essa é uma contagem estável. Quando a criança está nessa fase, ela pode ter ou não uma correspondência 1 a 1, que é o próximo princípio, tá? Então, tem crianças que fazem essa contagem estável, porém, elas não têm uma correspondência 1 a 1, elas não entendem que aquele elemento representa aquele número que ela está falando, tá? Tem a abstração do conjunto, que é, na verdade, quando você altera você altera de qualquer forma o conjunto, a gente dá a entender, né, que a criança, ela consegue agrupar esse conjunto de acordo com aquele número que você demandou. A irrelevância da ordem é um dos princípios para a gente começar a iniciar a contagem de adição, por exemplo. Então, independendo da ordem que é disposto, né, a quantidade, né, ela não vai influenciar no produto final, né? Então, você pode manipular, e por isso que chama irrelevância da ordem. Então, você pode colocar um primeiro ou depois, que o conjunto, o final, o resultado vai ser o mesmo, tá? Que é, na verdade, o que vai ser um conhecimento prévio para o último princípio, que é a cardinalidade. Então, a cardinalidade é quando realmente você tem um conjunto, né, e a criança conta o elemento daquele conjunto, e o final, né, o último número daquele conjunto vai representar a quantidade de elementos que aquele conjunto tem. Então, ela tem uma ordem de ensino, e aí então a gente começa ensinando até o 5, depois até o 9, e depois a gente explica o 0 para poder adentrar no 10, né? Porque o 10, ele vai ser na verdade, ele vai ser um elemento importante para a questão do valor posicional, né? Então, o 1 é a unidade e o 0 é a dezena, né? Então, por isso que o 0, ele é colocado, a gente ensina o 0 depois da primeira dezena, tá bom? E assim sucessivamente, com as outras dezenas acontecem a mesma coisa, tá bom? Tem uma ordem aí, tá bom? E olha só, então, como eu falei dos 5 princípios, a gente vai, né, a gente vai ver a contagem, e então a gente tem essa ordem. Então, na aritmética, nós temos a primeira dezena, depois a decomposição e o valor posicional, que também tem princípios para a ordem de ensino dessas categorias, tá bom? E olha só, dentro dessa perspectiva, né, do ensino da contagem, a gente não pode deixar de falar da importância do reconhecimento do traçado, porque é a partir disso que vão sendo construídos os numerais, né, que é a gente chegar aí no numeral arábico, a representação abstrata daquele elemento, ele vai representar a quantidade específica que o número relaciona. Então, olha a importância da contribuição da psicologia cognitiva, pensando no modelo do triplo código, para o entendimento da representação também, né? Então, por isso que a concretude, a pictorialidade, né, a representatividade, e depois a abstração, tá? E, nessa perspectiva, nós temos aí um livro, na verdade, que tem algumas práticas relacionadas ao ensino das habilidades da matemática, e aí foi pincelado dentro dessa ordem, né, do ensino. Então, nós pegamos a contagem,
e dentro da contagem nós pegamos a primeira dezena do ensino de 1 a 5, tá? Então, nesse livro vai estar a ordem de ensino e representativo desses elementos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Olha a ordem, alguns exemplos que nós temos, tá? Então, olha só, nós temos a representar, lógico que aqui eu peguei para mostrar para vocês mais ou menos, né, a ordem, mas dentro do livro ele tem uma ordem de sequência sistemática para o ensino do número, tá? Do número de 1 a 5, que é a primeira dezena, tá? Então, olha só, eu tenho uma representação pictórica, né, relacionada ao 1. Nós temos depois, dependendo de um conjunto, ele escolhe a representação de na verdade, um elemento que ele queira, né? Depois tem a escolha de outro elemento para posicionar na frente da representação do sistema do numeral, né, que é do sistema aqui, do sistema arábico. Depois tem lógico, depois tem na verdade, o ensino do 2, né, mas aqui eu estou mostrando para vocês uma ordem. Depois nós temos a escolha dentre qual que é a quantidade representativa do numeral, né, e depois a abstração de ele olhar nessa figura e saber a representação daquilo que está sendo pedido, que é o numeral 1, que é uma bola de sorvete, tá? E olha só, na verdade aqui nós poderíamos colocar o sorvete, mas nós colocamos o detalhe na bola, porque medidas importantes de funções executivas estão relacionadas aqui, né? Então estão envolvidas uma atenção sustentada, está envolvida também a memória, né, a memória operacional, da retenção da informação no controle executivo para a realização de outros elementos. Então, olha quanta coisa está envolvida no ensino da matemática, né, vendo a luz aí da neurociência, tá bom? Dentro da perspectiva do nosso, de atendimento, por exemplo, né, do profissional que trabalha na área, nós temos algumas fases que são importantes também, né? Então, a gente identifica essas dificuldades, faz o levantamento de hipóteses e questões, analisa aquilo que a gente está trabalhando, então, olha a importância da medição daquilo que você está fazendo, para poder qualificar aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai programar, né? E aí nós temos a formulação do problema, nós temos o direcionamento de metas, né, então o que vai ser feito, quanto tempo que vai durar, de que forma vai ser feito, né, o que vai ser envolvido, quais os materiais vão ser realizados, vão ser propostos para a realização da intervenção. A gente tem que montar um plano, né, e monitorar isso, né, de alguma forma. Nós temos também um livro de protocolo que foi publicado agora esse ano, tá? Que tem alguns protocolos que ajudam bastante nesse monitoramento, e depois nós temos uma quarta fase, que é a tomada de decisão, que realmente, que conduta que a gente vai realizar. Se isso vai seguir, se a gente vai reelaborar alguma coisa. Então, olha só a importância do planejamento. E se você não tiver a marcação dessas medidas, principalmente com aquilo que você está trabalhando, com aquilo que você está fazendo, vai ficar muito mais difícil de você entender o desenvolvimento da criança perante aquilo que ela tem a dificuldade, ou, no caso, a dificuldade que foi procurada para você ajudar ela a se desenvolver, tá? Nessa perspectiva, nós não estamos abanando aí, né? A gente não está passeando. A gente tem uma robustez relacionada à medida individualizada que ela está enraigada, né?
em um documento importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? E essas medidas individualizadas, elas são importantes para o planejamento e para o atendimento educacional especializado. Então, essas medidas individualizadas, elas devem ser realizadas tanto no contexto educacional, e aqui, né, no contexto educacional, e a gente importa isso para o contexto clínico, que vai ser muito importante para a realização de avaliações, de intervenções e de reabilitações, por exemplo, né, no pessoal que trabalha com reabilitação, tá? Dentro do livro, então, olha só, nós temos uma medida de marcação, né, lá no livro ele vai estar todo organizado de como que você vai fazer isso, mas olha só, você tem duas formas de marcar, você tem por níveis de ajuda, usados no treino daquilo que você está fazendo, ou você faz a medida de porcentagem de acertos para ver o quanto que a criança está avançando. Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem essas marcações, a gente tem uma noção do desenvolvimento da criança perante aquilo que você está dando, né, a manutenção daquilo. Então, por exemplo, algumas dessas marcações, dessas medições, vocês podem ver aqui, elas tiveram algumas defasagens, e aí a gente tem como entender isso aqui, se a gente também marcar, se a gente também tiver um acompanhamento qualitativo, né, de marcação. Então, o quanto que é importante a gente utilizar essas medidas no atendimento, tá? Tanto esse protocolo, né, como um outro de marcação qualitativa vem antes desse, que está no livrinho, aí que eu mostrei para vocês, relacionados à matemática, tá bom? É muito importante a questão da medida, tá? Outros livros, aqui eles têm um contexto mais acadêmico, que é relacionado às medidas individualizadas, né, que ela vem de um contexto da educação especial, mas ela vem de um contexto metodológico, né, que é relacionado ao delineamento de sujeito único, que é você estudar um caso único para ver as suas nuances e as perspectivas aí do desenvolvimento daquele. Esses 3 livros, aqui é o delineamento de caso único, esse daqui são pesquisas clínicas, aplicação de prática baseada em evidência, aonde as medidas individualizadas, elas têm uma robustez imensa, aqui dentro desse livro, e o desenho de pesquisa clínica, né, que quando a gente trabalha com caso, é realizado as medidas de caso único, tá? Então, tudo isso são informações importantes e, na verdade, é uma formação que é dado no curso também de neuropsicopedagogia, e que é promovido, né, que é desenvolvido pelo IPEX, tá? Então, tudo isso é tudo muito bem alinhavado para o entendimento, né, do valor do atendimento clínico, e o que está de mais em evidência no ensino das áreas que podem ser atuadas pelo neuropsicopedagogo, tá bom? Nós temos aqui alguns livros nos quais a professora Karina Borges, ela é também coautora e também faz parte de alguns livros que é organizadora, tá? Então, nós temos essas publicações que são bastante elucidativas e, na verdade, elas são foram elaboradas, né, para ser trabalhado com o professor que está começando, ou mesmo o profissional clínico que está iniciando aí nas suas jornadas de atendimento, tá? Eu coloco em evidência essa prática de experiência no contexto neuropsicopedagógico, é um e-book que ele está gratuito, lá no site da editora Pedro e João, do qual vocês podem entrar e baixar o e-book gratuito. A gente foi muito feliz, né, a professora Karina, junto com a professora Suzy, nós fizemos um levantamento,
de TCCs, né, de trabalho de conclusão de curso do Neuropsicopedagogia, de alguns anos, e foi formulado esse e-book, de cada capítulo é relacionado a um caso que foi desenvolvido e foi supervisionado por nós, mas foi realizado pelas alunas do curso de Neuropsicopedagogia. Eu acho que isso é um construto muito importante, né? Ele tem uma importância na formação, tanto na formação clínica, quanto para a formação educacional também, no qual a neuropsicopedagogia também pode atuar, né, no caso relacionado à aprendizagem. E então, só para vocês entenderem o quanto que é importante essa formação, né, relacionada tanto de clínica quanto educacional aí para o curso, tá? Eu deixo aqui meus contatos, tá? E vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta aí que vocês desejam, tá bom? Andréia, muito obrigada, excelente aula, né? É uma mini aula, mas assim, com conteúdo extremamente importante, e só dá água na boca para a gente entender melhor, né? Porque quando você falar, eu só vou falar sobre contagem, eu falei, ai meu Deus, o que será que vem pela frente, né? Então, assim, acho que são assuntos extremamente pertinentes, extremamente voltados ao que a gente faz todos os dias, e não só para quem trabalha com alunos, né? O quanto a gente precisa entender também esse cenário da matemática para a gente se virar no dia a dia financeiro, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Andréia. Eu gostaria, posso? Oi, Cláudia. Oi, Andréia, que saudade. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Andréia, como essa aula vai estar gravada, e essa é uma pergunta que todos os profissionais engajados aí com a educação me fazem nas capacitações e orientações psicopedagógicas, né? Eles me perguntam assim, qual é a idade primordial, essencial para iniciar a matemática? Como você é a nossa referência em evidências, né? Tudo que é baseado em evidências científicas, as suas publicações e o seu livro está aqui comigo e ele é maravilhoso, sou apaixonada por ele. Qual resposta você daria a esses profissionais? Na verdade, eu preciso entender o que esses profissionais entendem, o que é a matemática. Porque se eles estão pensando em matemática, em número, em sistema numérico, em representação numérica, é uma coisa. Agora, de toda a condução do entendimento preditivo para o desenvolvimento da matemática, de bebê. Exato. Entendeu? De bebê. Então, só para vocês terem uma ideia, tem um estudo da professora Wynne, de 1992, foi um dos, na verdade, foi uma referência, e depois os outros trabalhos foram replicados, né, foram reconduzidos, mas sempre a partir dessa construção, dessa pesquisa, que foram crianças realizadas com 4 e 6 meses, onde elas, na verdade, elas têm uma noção de que 1 mais 1 remete a duas coisas, né? E quando você tem 3 e coloca 1, mas forma 2, ela entende que alguma coisa está errada, ou seja, era para ficar menos, tá? Então, só para vocês entenderem o quanto que é importante o envolvimento da criança, o envolvimento do professor para o ensino desses elementos, né? Desses elementos que eu falo, de trabalhar desde pequenininho com aquele material que é multissensorial, que a gente chama de...
ele parece eu esqueci o nome do material, mas a criança, a partir dele, começa a entender, porque como ele é multissensorial, a criança começa a entender o tamanho, a espessura, o peso, e isso, gente, a gente não dá para a criança e tira esse material e nunca mais dá. Esse material, ele vai seguindo com a criança no desenvolvimento dela durante a educação infantil, durante o jardim de infância. As relações com esse material, que vai ficando mais complexo, de forma que o professor vai manuseando e vai sistematizando o que é para ser feito dependendo da idade. Mas são materiais riquíssimos que eles iniciam desde a educação infantil. Perfeito. Pensa numa resposta riquíssima. Muito obrigada. Muito Imagina, obrigada. eu que agradeço a pergunta. E parabéns pela aula excepcional. Oi, Andréia. Oi, Kelly. Parabéns, viu? Te agradeço imensamente pela disponibilidade em ministrar esse workshop, que foi de verdade, para mim, assim, sempre que se fala de matemática, é um desafio pessoal, né? Porque... eu tô falando. No início eu falei, gente, a matemática as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. Né? E para mim, de mas verdade, a relação que a pessoa tem com a matemática, né? Que foi conduzida durante o desenvolvimento aí, né? E talvez eu tenha tido todas as dificuldades, todas as variáveis que justificam. Eu sempre tive professores muito bravos que estavam aula de matemática, e eu sempre tive a dificuldade no aprendizado, né, da matemática mesmo. Então, para você ter uma ideia, o Sérgio adora viajar comigo e a gente entra, às vezes, em museu, quando tem numeral romano, eu fico assim, ai meu Deus, né? Eu fico tentando contar. Aí ele vê, ele fala, que número que é aquele? Então, assim, e aí... olha a representação. Todo mundo aqui em casa sabe que esse é o meu ponto fraco. Mas olha só, e mesmo no consultório, na verdade, eu tenho... A minha atuação é clínica, né? Mas eu vejo como isso ainda é disparadamente mais comum, né? A dificuldade da criança com a questão, né, da matemática, da aritmética, do cálculo, do que com as demais disciplinas, né? Eu acho que esse é um desafio, você dizendo, eu pensava, meu Deus, de fato, olha como tem que haver, né, todo um cuidado de como conduzir esse processo para que essa situação que comece, né, que às vezes começa logo nos primeiros anos do ensino fundamental, eles não possam persistir para o resto, né? Porque olha só, eu sou daquela época que passar no vestibular, principalmente no meu curso, eu tinha que ser boa em determinadas disciplinas. Hoje a gente pega, por exemplo, um candidato de medicina que ele tem que ser bom em tudo, inclusive na matemática. Exatamente, vai fazer parte. Isso é muito e é muito bom assim poder pensar que muitas vezes existe uma forma diferente de propor, né, o que está sendo feito, ou existe uma adequação do que é feito, existe uma possibilidade das pessoas repensarem práticas, né? Exatamente. E isso hoje as pessoas mostram, né? Você mesma que citou exemplos de artigos, de coisas que dizem exatamente isso, né? A possibilidade de tentar um caminho diferente em algumas situações, né? E na verdade, a gente tem um volume grande de artigos, né, falando a respeito da ansiedade da matemática. Então, a ansiedade da matemática, hoje, tem que ser feito uma organização na avaliação para saber que se realmente... A gente, na verdade, ainda não tem protocolos, né? A gente não tem isso aqui no Brasil ainda, para fazer o levantamento específico da questão da ansiedade matemática, mas ela é um problema, e ela é um problema real, né, que está causando bastante dificuldade no desenvolvimento aí dessa área, tá? Que as crianças acabam desenvolvendo esse tipo de mecanismo. E, na verdade, eu sempre falo, né, na verdade, quem ensina tem que saber do que está ensinando,
né? Se você tem que saber o que você está ensinando, você tem que saber a ordem desse ensino. Você não pode dar as coisas aleatoriamente, né? Você tem que entender que aquilo que está sendo ensinado, ele tem uma característica, ele tem uma complexidade, tanto em relação ao currículo ano série, quanto ao desenvolvimento mesmo da criança, né, em relação aos marcos do desenvolvimento. Ótimo. Eu acho que já estamos na hora, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente, professora Andréia, né? E dizer ao pessoal que a partir de amanhã nossa aula estará, então, lá no canal do YouTube do IPEX, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada de novo, professora Andréia, e tenha Imagina todos que agradeço. Obrigada, meninos, obrigada por todos vocês estarem aqui hoje, para mim foi um prazer, e espero a gente se ver aí brevemente. Parabéns, Tá? muito obrigada. Eu fico à disposição aí para vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar no meu e-mail, tá bom? Obrigada, obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Até, obrigada. Beijinho. Tchau.